Oi, 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 professora Daniele. Oi, tudo bom, Daniele? Oi, professor, não estou vendo ainda. Tô te Tá me ouvindo, vendo? tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô te vendo ainda. Aí, agora sim. Tudo bem? Tudo. A sua imagem que tá um pouco tremida, como se estivesse travando Tremida? um pouco. Mas pra mim aqui tá normal. É? Não, mas então tá bom. O importante é você tá me ouvindo e as pessoas também. Aham. Tô vendo que alguns colegas entrando aqui. É, esperar um pouquinho para. Aham. Tô vendo aqui o pessoal da SBV. Ai, que bom. E aí, como é que estão as coisas aí, pô, Cachoeiro? Então, menina, tá como o Brasil, né? Meio parado. Aqui agora a gente Mas está está aberto o em comércio? Não? A gente está em regime que funciona de 10 da manhã às 4 da tarde, se eu não estou enganada, e dia sim, dia não. Uma loja abre um dia, outra abre outro dia, né? E tá falando assim, bem difícil, né? Principalmente porque a gente teve uma enchente aqui bem feia em janeiro, né? E aí veio enchente, depois veio pandemia, né? Mas, enfim, né? A gente tem que passar por isso, vamos passar, né? Bola pra frente, não pode desanimar, né? Não, com Né? certeza. É. Deixa eu ver Aqui eu aqui. tô fora do Rio. É, Ah, tá. Minas, interior de Minas que eu tô. Ah, E tá. eu cheguei, estava bem fechado, aí agora, mas agora que aqui que tá tendo umas casas em Minas. Aham. Aqui, se eu não estou enganada, hoje fechou o número de 54 casos, 54 mortes aqui hoje. Aí, Sei. complicado, né? Uma coisa que a gente não estava preparado, né? Ninguém estava preparado, mas, enfim, né? É. É, a Acho que a Larissa gente. aqui, a Luísa, Maria Luísa, aí mais gente de Vitória entrando. Aí, a gente já pode começar? Acho que sim, Pode, né? podemos, né? Acho que a gente vai fazendo as apresentações. Aham, vamos lá. Essa é uma live para quem está vendo a gente, uma live da Comissão de Direito de Família da OAB de Cachoeiro de Itapemirim. E aí eu já queria agradecer inicialmente à professora Daniele, né, pela disponibilidade. Queria agradecer também à OAB de Cachoeiro, agradecer ao presidente, doutor Adílio, ao coordenador da Comissão de Direito de Família, o doutor Tiago, e, enfim, a todos os advogados, a todos os colegas que ajudaram também na divulgação da live, né? É, enfim, para quem não me conhece, eu sou Daniele, sou advogada, sou integrante da Comissão de Direito de Família da OAB de Cachoeiro e também integrante da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Estadual, né, daqui do Espírito Santo. Sou advogada, sou especialista em direito tributário, sou pós-graduanda em direito de família e sucessões e sou especialista também em direito civil constitucional pela UERJ, de onde eu conheço a professora Daniele, né? E agora passando a apresentação da professora Daniele, ela é advogada e parecerista, é doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ e professora de pós-graduação de Direito Civil.
em quem eu tenho grande orgulho de estar dividindo agora esse espaço aqui. Passo a palavra para você, É, professora. bem, Daniele, é um prazer. Essa semana eu fiz duas lives com Daniele, né? Daniela Mucilo e agora você, Daniele. Bem, é um Uhum. prazer estar aqui, até porque eu tenho toda uma história já assim com a Daniele, foi minha aluna na pós-graduação aí em Cachoeiro de Itapemirim, o CEPED, o UERJ fez uma parceria com a AB daí do Espírito Santo, aí de Cachoeiro, então eu ia frequentemente a Cachoeiro, acho que pelo menos uma vez por mês, eu ia de sexta a sábado, tinha aula lá direto, então fazia muito trecho Rio, Vitória, Vitória pegava o carro, ia para aí, e depois voltava para o Rio. Bem, então é sempre bom a gente estar em contato com ex-alunos, colegas, advogados, e depois disso nós reencontramos ano passado num sorteio de um livro, né, que você ganhou meu, que eu acho que foi o arquitetura ou foi o planejamento? Só tem Ah, foi o aqui. planejamento, né? Exato. E Eu fiz um sorteio. autografado tudo. É, então, foi quando eu fui no Afrouxando a Gravata, né? Um podcast com Pablo Marano, e aí ele fez um sorteio dos livros e você ganhou, e aí depois eu mandei dedicatória, né? Bem, então eu sei que o senhor sempre tem interesse pelo tema, está fazendo essa pós também de famílias e sessões, então sempre buscou se atualizar para aí. E realmente planejamento sucessório é um tema muito atual, né? E eu acho que eu preciso começar também falando do cuidado, né? Dessa palavra das pessoas não estarem se intitulando conhecedor, especialista nessa área, porque o assunto é muito complexo. Um planejamento mal feito vai chegar no litígio no judiciário, e são coisas que nós evitamos com planejamento, né? Então, assim, a minha história acadêmica, eu, eu sou mestre e doutora na UERJ em Direito Civil, mas até então os meus trabalhos sempre eram mais na área existencial. E eu, no doutorado, eu quis ir para uma área mais específica, patrimonial, e já apresentei esse projeto de planejamento sucessório. E, e eu fui estudando e vendo a complexidade do tema, né? E quando eu entrei no doutorado, isso foi em 2012, né? Processo seletivo 2011. Então, eu estou há 8 anos estudando o tema e cada vez mais ele está mais atual, e principalmente agora em função da pandemia, né? Tem dados aí que aumentou o número de testamentos, que aumentaram os números de transferências de bens, de doações pelos cartórios. Então, mas por que tudo isso, né? Porque o que é o planejamento sucessório? Eu também gosto de desconstruir um pouco isso, não deixar só como se pensasse que são para grandes fortunas, um patrimônio mais robusto, vamos dizer assim, né? Mas não, o planejamento ele atende a todos nós que compomos a sociedade. Esse livro que você, né, foi sorteada, ele é a base da minha tese de doutorado, né? Então, assim, ele tem uma estrutura que foi, mas é lógico, é um livro, mas tem por base a tese. E aonde eu, ao escrever, eu pensei e foi voltada para todos nós que compomos a sociedade. E eu tive exemplos bem concretos na época de pessoas muito simples, que tinham um pouco, que fosse uma casa e queria saber se eu morrer. Eram relações de união estável, numa tinha um casamento, cada um tinha um filho de uma união, e a preocupação é, quando eu morrer, a metade dessa casa, construída com todo o sacrifício, vai ficar para quem? Então, nessa percepção de pessoas simples, e ver que mesmo um patrimônio, mas se é o que ela tem, ela queria saber o que ela
como ia ficar isso, e proteger e deixar alguma coisa específica, às vezes, a mais para alguém, no sentido de tutela mesmo, né? Então, esse já é um primeiro pressuposto que eu tiro. É para todos nós. Planejamento não é só para as grandes fortunas. Outra coisa é que acham que planejamento, às vezes, sempre é para, como é que se diz? Para fraudar a legítima, né? Mas para isso você tem a ética dos advogados, quem vai fazer um projeto, você não pode chegar, não é porque o autor da herança chega, eu quero que faça isso, eu quero deixar tudo para não sei quem, não quero que meus filhos... Não é assim, né? E até porque senão isso vai ser questionado depois, e aí então não adianta. E pelo contrário, então, e tem que ser muito bem conversado, isso é outro conselho que eu oriento. Tá tudo muito claro, não tem que ser tabu, mas porque culturalmente o brasileiro ele não gosta de falar de patrimônio. Em família, não. Ele fala em negócios, fala com os amigos, aí não é problema. Mas falou com entes familiares, você que trabalha na área advogando, você sabe que pacto antinupcial é muito difícil. As pessoas parece que tocar nesse assunto para é sempre um interesse, umas circunstâncias dessa. Então, o planejamento nesse sentido, ele já é um tabu da sociedade falar em patrimônio e também de falar de morte, né? Nós não temos culturalmente o hábito de fazer testamento, diferentemente de outras culturas onde se faz testamento com maior naturalidade, né? Até o problema lá é quem não faz testamento. Tem o caso agora do Prince, né? Aquele cantor. Ele não deixou testamento. Então, como fica a herança num país que não tem uma legítima, como é que fica? A complexidade também, no caso, é o contrário, porque nós não chegamos a ter esse problema, porque a gente, se não fizer nada, a gente tem a sucessão legítima, né? Que é como se já fosse a escolha imposta pela lei e dentro daquela ordem invocatória, que apesar de eu criticar, eu gosto sempre de deixar muito claro que nesse livro, que por mais que eu tenha críticas, como a ordem invocatória, a legítima, eu não quis inventar a roda e nem fazer uma tese ou um livro com base em um projeto de lei. Então, eu utilizo os limites legais, são esses que vão ser os limitadores do nosso planejamento, né? E pressupostos, como algum desses que eu já estou falando, que tem que se quebrar esse rótulo dessa visão do planejamento dessa forma. Professora, Por não? só te cortando um minutinho. Na divulgação até da arte da live, fui passando para amigos, colegas do direito, colegas que não eram do direito, né? E aí, acho que você tá explicando, para mim faz todo sentido, para muita gente que está assistindo aqui faz todo sentido, mas tem alguns colegas que não são da área do direito e estão aqui assistindo a gente também. Então vamos só voltar um pouquinho. Explica para eles o que seria exatamente o termo, né? O planejamento sucessório. O que é isso? Até mesmo levando em consideração que o termo sucessões, assim, a gente fala de direito penal, todo mundo sabe o que é. A gente fala de direito de família, todo mundo sabe o que é. Agora, sucessões, quem não é da área do direito normalmente não tem esse termo no vocabulário, né? Então, só explica pra gente, assim, planejamento sucessório, o que é realmente isso? O planejamento sucessório, de uma forma bem simples, é a organização patrimonial para transmissão de bens pós-mortem, depois que morreu. Então, é uma organização, você vai planejar, vai organizar patrimonialmente o que você tem de ativo, de passivo e como você vai transmitir isso na hora que você morrer. É isso, né? Só que isso, o direito das sucessões, ele é muito pouco estudado e por isso mesmo reflete no que você disse.
as pessoas não conhecem, mas todo mundo vai passar pela morte, né? Todo mundo, as pessoas morrem nas nossas famílias, porque ninguém é eterno, né? Desculpa, mas com a quarentena a gente está aqui cantando, apagando o cachorrinho aqui perto de mim. Eu estou sozinha, então não tem como, mas vamos lá. Então, planejamento é essa organização patrimonial para como você vai fazer depois da morte. Só que você faz isso em vida. E por que se fala em planejamento? Então, é essa organização patrimonial, e aí você fala, ele não é só para as grandes fortunas, porque quando se fala em patrimônio, se imagina que seja só um... Cadu? Peraí, deixa eu ver se eu pego ela aqui. Não, vamos lá. Então, a organização patrimonial é isso, o planejamento, tá? E quando a gente fala, não é só para quem grandes fortunas, porque a gente vai ver as vantagens e uma delas é pagar menos impostos, uma economia tributária, e a outra, uma outra vantagem assim clara, é evitar litígios, futuros litígios, e que ocorra uma dilapidação patrimonial. Então, para evitar, porque tempo é dinheiro hoje, né? Então, você está me ouvindo? Parece que deu uma travada. Se você não me ouvir, você pede para eu repetir. Então, quando eu digo que não é só para quem tem muito patrimônio, porque nós estamos falando inicialmente de questão patrimonial, né? Tem uma casa, 2 filhos, como é que fica? Então, o sistema brasileiro, deixa eu explicando de uma forma mais simples, ele tem 2 tipos de sucessão. O que é? Você tem a sucessão legítima, que é aquela que a lei te dá. Ela te dá esse formato. Se você não fizer nada, nunca fez nada, você morrer, aí a lei vai dizer, você tem herdeiros necessários? O que são herdeiros necessários? É uma categoria de herdeiro aonde você não tem como não deixar 50% do seu patrimônio para aquelas pessoas. Então, esse herdeiro necessário, se você não fizer nada e tendo o herdeiro necessário, quem são esses herdeiros necessários? A lei também te diz, e tem uma ordem que você tem que respeitar. É o descendente com o cônjuge. Em segundo lugar, é o ascendente com o cônjuge. E em terceiro, só o cônjuge. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho 2 filhos e sou casado, não vou nem falar qual é o regime de bens, mas se eu sou casado, vão ser meus descendentes, os meus filhos, e dependendo do regime, uma parte, dependendo do quinhão é uma parte ou outra, também meu cônjuge, que eles concorrem, dependendo do regime, quer dizer, eles bem particular, aí são questões mais técnicas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem tem filhos não pode doar todo o seu patrimônio para terceiros ou para o meu vizinho, né? Se eu tenho herdeiros necessários, se eu tenho filhos e um cônjuge, eles vão concorrer sobre o meu patrimônio. Agora, se eu não tenho filhos, mas eu tenho pais, né? E também um cônjuge, aí também são herdeiros necessários. Então, é importante destacar que as pessoas pensam, não tenho filhos, eu não tenho herdeiros. Tem sim, porque os pais, os ascendentes, são herdeiros necessários também. E em terceiro lugar, só o cônjuge. A professora Ana Luísa Maia Nevares até fala do supercônjuge, porque ele estaria concorrendo com os descendentes, com ascendentes e também em terceiro lugar. O Código tornou em 2002 o cônjuge herdeiro necessário. Antes ele não era um herdeiro necessário. E quando você tem o seu patrimônio,
Então, você não pode dispor dele totalmente. Agora, se você não tem herdeiros, eu tenho uma amiga, por exemplo, ela não tem filhos, não tem pais e não é casada. Mas ela tem um irmão, que são os colaterais, que é nessa ordem evocatória, são os que ficam em quarto lugar. Ele vai ser o herdeiro dela, né? Os colaterais, no caso, seria o irmão dela. Mas se ela não quiser deixar todo o patrimônio para ele, porque se ela não fizer nada, vai todo o patrimônio dela para ele. Se ela quiser deixar para uma instituição de caridade, se ela quiser ajudar uma afilhada, uma sobrinha, ela tem que usar da disponível dela, ou seja, de 50%. Porque esses herdeiros necessários é o que nós denominamos de legítima. Legítima, então, é metade do seu patrimônio, obrigatoriamente, por lei, fica reservado a esses herdeiros necessários. Lembrando que os herdeiros necessários, se você não tiver, você pode dispor 100% do seu patrimônio, tá? Então, você pode deixar para quem você quiser. E se você não tiver herdeiros nenhum, vai acabar para o Estado, né? Então, de alguma forma. Mas são casos bem atípicos essas circunstâncias. Mas, com tudo isso, então, as pessoas veem uma primeira observação para quem é de fora. Como que um planejamento, por que se fala nisso? É porque nós dizemos que, atualmente, o sistema, essa limitação de 50%, que seria como se fosse uma solidariedade à sua família, ela não corresponde mais à realidade. Por quê? Será que ela está cumprindo mesmo com essa função? Lembrando que a legítima, essa lei, é desde o Código de 16. Então, nós estamos falando desde 1901, porque foi quando o projeto do Código 16 entrou. Ele levou 15 anos para ser aprovado. Então, nós estamos falando em um instituto que retratava uma sociedade bem oitocentista. E hoje, as composições da família, a legítima, você resguardar metade para esses herdeiros justifica. Meu Deus, eu acho que eu vou ter que dar uma pausazinha só para poder resolver esse problema, tá? Tá, tudo bem. Enquanto isso, gente, quem está assistindo aí a gente, vai colocando de onde vocês estão, a cidade que vocês estão agora. Comenta aí pra gente estar sabendo o que a gente está falando. Messias entrando agora. Deixa eu ver mais quem está aqui. Rita, Ana Lúcia, Bruna, Mariana, Laís. Laís, daqui a pouco tem surpresa, hein? Paula, Lívia, Clarissa, Solange, Laisa, Franciele, Gisele, Luciana, Rodrigo, Regina, professora Elisa, Rutineia, Grazi, Desculpa, Ercília. gente. Está lendo aí o pessoal? Estou lendo o pessoal aqui. Muita gente querida vendo a gente. Que bom. Bem, então, só voltando. Então, se você tem o mínimo de um patrimônio, um carro, você não pode deixar aquilo para qualquer pessoa. Você tem que, metade, deixar para os seus herdeiros necessários. A questão é que tem também os impostos, né? Que é o ITD, para quando existe um patrimônio, na transmissão desse patrimônio, a gente, quando morre, tem que abrir o inventário até 60 dias depois e é aberto um procedimento que vai ser a transferência, primeiro, quitar as dívidas, né, daquele espólio, para depois o que sobrar vai para esses herdeiros. Bem, por que isso está sendo criticado? É que a sociedade é outra, mais moderna, uma sociedade globalizada, tecnológica, imediatista, fluida, consumista. Essa nossa sociedade
está muito diferente do que o código foi pensado. E outra coisa, os pilares desse direito das sucessões que as pessoas pouco ouvem, mas é isso, o Código Civil, que é o código que regula a questão do homem privado, desde o momento que a gente respira em questão de capacidade, né? Depois passa por uma outra parte que chama obrigações, que é a base dos contrato de aluguel, tem lei específica, mas contrato de doação, contrato de seguro, alguns tipos de seguro, de contratos que vão estar atendendo, sendo instrumento de um planejamento sucessório. E tem direitos reais, que é propriedade, né? Tem também o Instituto do Usufruto, família, então é questão de regime de bens. Se as pessoas casam, às vezes, sem ter ciência do que aquele regime que ele nem pensou, nem questionou, podem ter efeitos ao longo da sua vida para o seu patrimônio. Então, são coisas que hoje em dia todo mundo tem que pensar, porque as famílias, a tradição agora, não é mais só um modelo de família legal, né? Desde a Constituição Federal, que trouxe a igualdade entre os filhos, a igualdade entre os cônjuges, que até 88 o homem era o chefe, era o pátrio poder, era a figura masculina. Até 88 o homem era superior na relação, né, conjugal. Houve essa equiparação e houve a equiparação dos filhos. Deixou de se ter distinção de filho bastardo, filho ilegítimo, filho adotado. É tudo filho, né? Sendo oriundo daquela relação, daquele casamento ou não. Às vezes surgem filhos posteriormente. Olha o caso do Ronaldo, né? O fenômeno. Não importa se foi uma relação totalmente eventual, mas se dali nasce um filho, uma criança, ela vai ser filha e vai ter todos os direitos iguais aos outros filhos dele, oriundos de outros casamentos que ele teve, né? Então, essa igualdade existe entre os filhos. Então, se o direito das sucessões, ele tem dois pilares, né? Um é a família, e que nós sabemos que as famílias estão muito diferentes, a composição das famílias. Desde 88 não existe só aquela família legal. Desde 77, na verdade, foi aprovado o divórcio no Brasil, quer dizer, você já poderia desconstituir, né? Acabar com o vínculo matrimonial, porque até então só a separação não acabava com o vínculo. O divórcio é que permite você poder casar de novo. O que existiam eram uniões de fato, né? Que as pessoas não podiam, então eram relações ilegais, né? Ilegítimas, porque o código até então só entendia uma família legal, que era a oriunda do casamento. Então, essas transformações que eu falo são socioeconômicas, né? A gente sabe que o direito corre atrás da sociedade para regular a sociedade, mas a sociedade vai vivenciando e aí o direito vai vendo a necessidade de tutelar, de regularizar, regulamentar, assim por diante. Então, com isso, com essas transformações econômicas, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, nós sabemos que a mulher hoje em dia é maioria entre eleitoras, entre advogadas, e olha que a advocacia é um universo bem masculino, né? A gente sabe que, às vezes, até por questão profissional, muitas vezes a mulher tem buscado a carreira pública por conta de uma certa mais estabilidade. Então, a advocacia, mas nós já somos maioria também dentro da OAB, dentro dos advogados, né? Eu estou falando de um cenário nacional. Então, a inserção mudou essa estrutura familiar. Nós estamos hoje numa família, de famílias reconstituídas, famílias plurais, famílias mosaicos, que são aquelas famílias reconstituídas, os meus, teus e os nossos, né? Se fala até direito das famílias, né? As relações homoafetivas,
E assim por diante. Então, a própria união estável foi reconhecida como entidade familiar na Constituição e não no Código de 2002. Então, nós temos realmente uma Constituição, pela primeira vez, diferente, não só uma carta política, mas uma carta cidadã para a sociedade. Sim. E, então, com essa estrutura, essas famílias, que é um pilar do direito das sucessões, se transformou muito e abalou já um dos alicerces, né, do direito das sucessões. O outro, quais são? Quando você lê qualquer livro de direito, qualquer manual de direito das sucessões, vai falar em quê? Vai falar em família e propriedade. Ele não fala nem em patrimônio, ele fala em propriedade. Por quê? Era realmente como representava a riqueza das pessoas, a fortuna era em quê? Em propriedades, em casas, em terrenos. Aí você já fazia, às vezes, né, pequenos loteamentos, vilas de casas. Era um investimento, eram terras, chacras, sítios, fazendas. Era a conotação de riqueza era por bens imóveis. E hoje nós sabemos que nós vivemos num mundo muito, né? Mas eu acho que a pandemia também demonstra bem o mundo que nós vivemos hoje, um mundo globalizado, mas totalmente conectado, né? Eu digo são aldeias, porque o mundo acaba virando um, um, um ovo, né? Vamos dizer assim, e totalmente conectado. E a pandemia retratou bem isso, vem em ondas, mas ela envolve, vem outra onda, então assim, só que exatamente nesse mundo aonde conectado, tecnológico, inclusive fluido, que Bauman tem um conceito de fluidez, né? Líquido, dessa questão líquida. Se diz hoje, até na pós-maternidade, em estado gasoso, porque é como se o líquido, de alguma forma, você ainda tivesse uma barreira, né? Eu acho que a pandemia também retrata isso, de você estar numa situação que não teve barreira, né? O mundo, esse vírus, então não tinha como negociar. Então, esse é o nosso mundo, totalmente interligado e interligado e fluido, porque os bens móveis, com bem menos burocracia, ele veio o quê? Ele veio também foi desconstruído. Como assim? A forma hoje em dia você pode ter um patrimônio bem vultuoso só com bens móveis. Você pode ter em ações, você pode aplicar na bolsa no Japão, depois na Europa e acabar nos Estados Unidos. Você pode ter fundos de rendimentos, você pode ter várias moedas, aplicar em moedas, pode aplicar em moedas criptografadas, como é que chama aquela? Bitcoin. É só um dos tipos, existe uma pluralidade de moedas criptografadas. Então, várias formas que você pode, e de segurança, não estou nem. Eu dei um exemplo das moedas criptografadas, mas eu estou falando muito mais de bens móveis mesmo e que são facilmente e seguros. Então, mas então transformou o patrimônio hoje em dia, ele é constituído de várias formas. E lembrando sempre que quem morre é a pessoa humana. O Código Civil regula a sucessão da pessoa humana. A pessoa pode conter dentro do patrimônio dela empresas, fundos, mas uma PJ, uma pessoa jurídica, ela vai compor o patrimônio de alguém, né? Se seja em X porcentagem de cotas ou de ações, dependendo se é uma limitada ou uma SA, que são tipos de sociedade. Mas o que importa é a pessoa que vai falecer. E é exatamente isso que, quando ela morre, vai haver essa transmissibilidade dos bens. E o livro do Direito das Sucessões, no livro que é o livro 5º do Código Civil, que ele é dividido em livros, parte geral e assim vai,
ele está insuficiente, porque ele tem 3 instrumentos. Dentro desses 3 instrumentos, você tem o testamento, você tem o fideicomisso e você tem o codicilo. Só lembrando, quando eu disse que o Brasil tem um sistema dual, é porque ele tem 2 tipos de sucessão. Ele tem a sucessão legítima, que é a que você, se não fizer nada, a lei vem e determina dentro daquela ordem, ou você vai ter a sucessão testamentária, ou seja, 50% do seu patrimônio você pode dispor para quem você quiser, por meio do testamento. Então, quando você vai fazer um testamento, você não pode dispor na sua integralidade. Você pode até reforçar, dizer isso e tal, dentro da minha legítima e tal, mas você está usando do que é da sua parte disponível. E só que o brasileiro não tem, porque o brasileiro não gosta de pensar em... O brasileiro não gosta de falar de regime de bens, ele casa e depois ele vê isso. Ele não gosta de pensar na morte. Normalmente as pessoas dizem, falar em morte parece que está puxando, atraindo. Não tem nada disso. E quanto mais se falar, não em morte propriamente dita, mas tem que se pensar na sucessão. Quando eu não estiver mais aqui, como é que eu quero que as coisas fiquem? Eu quero alguma coisa diferente? Às vezes, a própria sucessão legítima é o que a pessoa quer. Um dia desse eu tive uma consulta de uma pessoa extremamente conservadora na forma dele administrar o patrimônio dele. E ele disse, não, mas ele queria fazer uma economia tributária, no caso. Saber se ele abriu uma empresa, como é que ele faria, mas ele não queria dispor um grão fora os herdeiros dele. Então, a legítima é o suficiente. A questão que ele estava vendo, como ele poderia pagar menos impostos e também fazer um inventário mais simples, que essa é outra vantagem, que para quem não é do direito, o inventário é essa fase que existe. Se você tem um patrimônio, você tem que abrir por lei, você é obrigado a ler. Aí você pode dizer assim, mas a minha avó morreu, deixou uma casa, ninguém fez isso, já está com a minha tia, e vai, tudo bem. Só que na hora que você for vender, às vezes ficou essa casa para você e mais 2 irmãos. E aí vai ter que vender. Aí vai se ver, tá onde? Em nome de quem que está isso? Tá o nome da minha avó. Então vai ter que fazer o inventário da sua avó, vai ter que pagar uma multa, porque está fora já do prazo. E aí dali, aquele patrimônio vai para sua mãe para depois, porque senão vocês não conseguem vender. Então, é uma forma que vai travar. Você pode até não estar fazendo e as pessoas morando ali, mas na hora que você vai vender aquilo para terceiros, que às vezes a própria sucessão, já que um bem ficou para uma filha, mas dali já vai ficar para 3, ninguém mora mais ali naquela cidade e assim por diante, então tem que vender. Na hora de vender, vai precisar regularizar tudo isso para trás. Então, não tem como se fugir do inventário, a não ser que você não tenha patrimônio. E aí, por isso... Como? O que é muito difícil hoje em dia, você não ter nada de patrimônio, né? No mundo em que a gente acaba, às vezes, no seu trabalho, você é obrigado a constituir uma empresa, para você, de repente, trabalhar mesmo. Você tem que ter um carro, sabe? Questão de casa, de repente você pagando aluguel, até o investimento numa casa, numa ação. A sua forma de viver, querendo ou não, te faz ser proprietário de alguma coisa, né? Por mais que a gente esteja nesses tempos fluidos de Bauman, que as pessoas estejam voltando esse olhar para o ser, né? Mas mesmo assim, a gente tem coisas que é praticamente inevitável não ter, né? Então, e de certa forma, como você disse, o brasileiro, em geral, tem essa questão de não falar, vou deixar para depois, uma hora uma hora vem isso, amanhã, depois, assim, temos muitos temas tabus, né, no Brasil, dinheiro, herança, patrimônio, enfim, essas questões, como você mencionou, mas assim, tá na hora da gente ir vendo realmente, né? Até, por exemplo, às vezes não é nem... E a gente pensa até que
de repente, tô fazendo um planejamento sucessório é para poder tirar de um, deixar para outro. Não, não é isso. Às vezes é você organizar. Às vezes você tem um patrimônio e tem dois filhos, por exemplo, e um é melhor administrador do que o outro. Então você pode, nesse planejamento, já deixar isso esquematizado também. Você sabe, você está garantindo o futuro até dos seus próprios filhos, que vão ser os seus herdeiros de qualquer forma, né? Você não precisa estar deixando para um terceiro, que é possível também. Mas, né, às vezes dentro da própria família eu vejo como uma forma de usual também, né? Não, com certeza. Então, assim, o sistema do Brasil é esse. O que eu quero dizer é que esse código, ele está sendo, esse direito das sucessões, ele está sendo insuficiente, só esses instrumentos. Então, por isso que se fala em planejamento, que são situações jurídicas que nessa organização patrimonial você vai buscar alguns instrumentos para essa transmissibilidade de bens. E não só transmissibilidade, como, por exemplo, o seguro. É você fazer um seguro de vida para deixar uma renda para os seus herdeiros, ou para quem você quiser, não precisa ser os herdeiros. Aí, no caso, o seguro de vida, ele nem entra no inventário, ele tem essa especificidade de não entrar no patrimônio. Então, o planejamento é isso. Para que ele serve? Ele serve para economia tributária, ele serve para agilizar esse inventário, para simplificar esse inventário, ele serve para vir atender o que o próprio sistema da lei cria distorções nessa questão do direito das famílias. Ele vai, ele vai servir também para esse tipo de novos bens. Agora tem a herança digital, que são os bens digitais. Todo mundo tem seu celular. Você já viu que inferno é quando a gente perde um celular ou é roubado, assim por diante, né? A gente ainda põe tudo na nuvem e tal, mas é um horror. Então, imagina o celular de vocês. Para quem que vocês querem que tenha acesso, quer que enterre junto com você, o que você quer que faça com suas redes, suas mídias sociais, com as suas senhas, com as suas conversas e assim por diante. Então, são para você ver que são novas formas de... Quando se tem um cunho patrimonial, se é um blog, isso e aquilo, é mais fácil. Mas, às vezes, são questões existenciais. Bem, então, vai ter-se várias formas. Tem o trust, tem a previdência privada aberta, que é uma forma de aplicação de fundo que você pode determinar para quem você quer, como vai ser. Então, tem tem a questão das holdings, que é abrir empresas com uma controlando as outras empresas, né? Que aí é uma forma, mas também o que é importante destacar aqui, que não existe uma fórmula pronta para um planejamento sucessório. Não tem mais dois dá quatro. Eu quero fazer isso. Primeiro, eu gosto de desconstruir, não precisa ser planejamento sucessório, é uma organização patrimonial para essa questão da morte. Então, a pessoa tem um patrimônio, uma casa, um apartamento, uma sala de escritório, vamos dizer assim, uma sala de dentista, como vai ser essa organização? Você lembrar que tem que pagar tributos e esse tributo muda de estado para estado. No Rio de Janeiro está 8%. Como é aí no Espírito Santo? Não faço ideia de como tá agora, mas Porque alguns estados estão mudando até 8%. Então, assim, eu não sei como é que está aí especificamente. Então, o planejamento é... eu Agora, acho que eu vi alguma coisa de 4, 5%, mas eu não sei deve exatamente. ser. São Paulo é 4, mas está com projeto de lei de mais. Minas é 5, mas estava com um projeto que foi engavetado. Porque o limite é regulado pelo Senado, é 8% o teto. Então, alguns Ah, estados já chegaram nesse os valor colegas aqui estão falando e 4%. Isso aí. né? Então, isso muda de estado para estado, esse valor dos impostos. Eu acho que está um pouco escuro. Eu vou acender aqui a luz, tá? Porque acho que melhorou. Melhorou, né?
Isso. Então, esses impostos são variáveis de estado para estado. Para você ter ideia, o Amazonas é 2% o teto, né? Então, mas é uma questão importante. Então, o planejamento, ele vem o quê? Ele é uma característica também interdisciplinar, porque ele vai em outras áreas do próprio direito civil buscar alguns instrumentos, algumas ferramentas. Ele vai em outras áreas do direito, como o direito societário, seja através da construção de empresas. Ele vai no direito tributário, que ele vai utilizar formas, e não é sonegação, gente. Estou só falando que tem mecanismos de você buscar. Não, é porque as pessoas falam, sonegar. Não, é uma economia tributária. Você que conhece muito sabe o que eu estou É aquela dizendo. questão de elisão e evasão fiscal, né? São os dois É, conceitos. exatamente. E então a questão, você vai em direito internacional privado, por exemplo, né? O Espírito Santo, que tem muito colônia italiana, né? Muitos italianos aí, às vezes tem casamentos, tem herança, tem. Então, essas relações que envolvem direito internacional privado, até o mundo hoje mais tecnológico, mais, né, mediatista, então envolve tudo isso que acaba facilitando pelos meios de comunicações mais relacionamentos, depois mais separações, mais guardas, mais alimentos, e o direito privado que regula isso, o direito internacional privado. Quer dizer, é das relações pessoais privadas das pessoas, e não nada de direito internacional público, que aí já são os estados, né? Os estados, no caso, o Estado-nação. Então, o direito... E também tem os notariais também. São muitos, às vezes, você vai ter uma boa parceria com os cartórios, porque muitos dos instrumentos você vai passar por escrituras, por regularizações de imóveis, pelo próprio testamento, se você for optar pela forma pública, que tem forma de testamento público, a particular, e tem um outro cerrado que ninguém usa, que não entra aqui a questão do mérito. Você pode fazer doação, deixar um bem já no nome de um filho, mas com usufruto, quer dizer, enquanto eu for vivo, eu posso ter a minha casa, eu dou já para o meu filho, já pago aquele imposto, mas eu fico morando nela até eu morrer. Então, são vários. Então, é isso. O planejamento é você sair da casinha só do direito das sucessões, só do testamento, do fideicomisso, que desde 2002 está muito restrito só à prole eventual, e também do codicilo, que o codicilo é valores de pequena monta, né? Então, é você, aquela avó, que eu digo que eu já fiz da minha bisavó, que ela dizia, esses copos eu quero deixar para minha neta tal, essa colcha eu quero deixar. Então, são valores de pequena monta. E as pessoas falam, e joias, né? Bem, vai depender. Se é uma joia simples, que aquilo dentro do patrimônio da vovó lá não era significativo, ela pode ter essa autonomia. Se fazia uma parte significativa, uma joia muito valiosa, aí entra como a questão, aí tem que ver o valor dentro do que a pessoa tem. Eu falo em joias porque às vezes é faqueiros, de prata e assim por diante, mas são esses objetos, um castiçal, algumas coisas assim que pode ser dado, como também às vezes tem que fazer um levantamento, né, um antiquário às vezes. Então, assim, o planejamento é você ir buscar outras formas que você possa fazer essa organização patrimonial com essa economia tributária e evitar litígios, evitar brigas familiares. Então, quanto mais se esclarecer antes, melhor. Porque você não vai ser surpresa, não vai ser um fato que às vezes o autor da herança quer deixar uma fazenda para um filho, que o filho é médico, não sabe, não gosta, não quer tocar aquilo, ou uma empresa de calçados e o filho é arquiteto, também não quer nada saber com aquilo. Então, aí, se você contrata um administrador de fora, tudo isso são questões. Você sabe que no Brasil, 85% das empresas são empresas familiares e de pequenos negócios. Então, essa coisa, quando você fala, empresa tal, é minoria as grandes empresas.
O que compõe são as grandes, pequenas e são empresas familiares. Então, saber se aquilo vai ter uma sucessão àquela empresa, se vai ter algum dos herdeiros. Às vezes, quem vai ser o administrador pode ser até um sobrinho que já trabalha no negócio, mas ou um terceiro mesmo que seja contratado. Então, evitar esses problemas e principalmente. E aí tem várias consequências. Cada instrumento, por isso que não tem padrão, não tem fórmula. Por quê? Um planejamento, eu acho que é importante dizer, ele é feito em 3 etapas. Então, depois que nós já passamos o que é um planejamento, para que serve para essas economias, quais as vantagens, eu já expliquei. É importante, quando se pode começar um planejamento? Amanhã. A pessoa aqui, alguém que esteja ouvindo, pensando, poxa, eu estou com a minha avó, mãe, eu tenho um problema com meu irmão, não vai dar certo. Então, chega com a mamãe, vamos lá, vamos organizar. Não é questão, mas é melhor saber evitar um problema futuro. Não, nós não estamos mais naquele momento dizer deixa que quando eu morrer eles resolvem. Eles resolvem, vai virar uma briga, vai ter um litígio. Quantos bens a gente não passa na rua, vê uma casa abandonada, fala, um ponto bom às vezes, você vai atrás saber de alguém que é daquela região, vai dizer, isso é uma briga de um inventário que tem aí entre os herdeiros, né? Então, essas circunstâncias, cada hora, então, cada família tem Então, por que não tem fórmula? Porque você precisa de 3 etapas para um planejamento. Você precisa qualificar essa pessoa. Como assim? Eu preciso saber qual é o estado civil dessa pessoa. Ela é casada, ela é solteira, ela é viúva, ela tem uma união estável. Se é casada, se tem união estável, qual é o regime de bens? Tem herdeiros necessários? Tem filhos? São casados? Que regime de bens eles são? Então, é um verdadeiro xadrez que você tem que ir vendo. Às vezes, a profissão de um filho tem um benefício tributário. Então, tudo isso, isenções, também dos estados, do ITD. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, essa primeira etapa é a qualificação, vendo se é uma empresa familiar, se é realmente só um negócio, que não seja uma empresa, mas tem alguns ramos que incentivam ainda a pessoa física, né? Até o agronegócio é um deles. Então, às vezes, não compensa para um fazendeiro ter uma empresa. Às vezes, a diferença pela estrutura, pela contabilidade, pelas mudanças que vão causar, às vezes não compensa fazer, se tornar um PJ. Então, mesmo que seja saber, vai ter sequência, vai ter um sucessor naquele negócio ou não, né? Uma vez eu tive uma consulta que era um grupo educacional de escola, não sei quantos mil alunos, tinham 2 filhos e nenhum queria tocar o negócio. Então, eles preferiram vender ainda em vida, investiram numa outra coisa que eles poderiam trabalhar com mais qualidade de vida, sem ter aquela carga toda de empregados, de responsabilidades, de impostos, e mudaram a vida e vão deixar, já fizeram uma parte de um adiantamento. Então, assim, lembrando, o planejamento, essa organização patrimonial que você vai fazer em vida, pensando no momento da sua morte. Mas muitos instrumentos você já tem uma efetividade naquele momento. Se você faz uma doação, um adiantamento de herança para um filho, você já está. E depois, quando morre, você tem que juntar esses fatos, né? É o que já foi adiantado, porque se você não avisa que eu dei uma casa para um filho, se você não disse que aquilo é na escritura, que aquilo é da sua parte disponível, aquilo é como se fosse um adiantamento de herança. Aí um outro, abre um consultório, você vai, compra o consultório, monta o consultório para o seu filho, né? Então, isso também vai ser levado em conta, porque na hora que for dividir o inventário, os quinhões tem que se trazer, é o que a gente chama de colação, mas colação é muito complexo, a gente tem que ver o tempo, né? Já estamos acabando. Bem, o que eu queria já caminhando aqui para o encerramento, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com você, de estar falando, explicando um pouco mais sobre o planejamento, que nada mais não é um tabu, é uma organização patrimonial, né?
pensando, visando a sucessão, não necessariamente só pós-morte, você pode fazer algumas coisas em vida. E dizer que eu tenho vários projetos vindo aí, eu estou com um, para quem quiser saber mais, eu tenho meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, tem outras lives lá, tem um programa que eu estou fazendo, Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é um livro que eu coordeno, que é esse aqui, né? E que eu faço uma live toda terça-feira com um dos autores. Então, é uma coisa assim bem bacana e está totalmente disponível. Eu vou fazer um congresso agora, no dia 23 e 24 de julho. E quem me segue, o meu Instagram é tá aqui, Daniele C. Teixeira, tá bom? Vai lá, vamos encerrando aqui para não ter perigo de você não salvar. Depois eu pego lá, tá bom? Tá. Daniele, Sim, super obrigada pela oportunidade. Eu tenho um carinho muito grande aí por Cachoeiro, por tudo que eu vivi. Sempre antes do aeroporto eu ia comer minha moqueca, saindo da aula eu ia almoçar, comia uma moqueca e tá? Ah, Muito obrigada, hein, Daniele? o carinho aqui é recíproco. Eu te agradeço mais uma vez. Agradeço aqui aos colegas mais uma vez, contadores, principalmente que a gente trabalha bem integrado aqui, então tem bastante gente aqui, né? Assistindo a gente também, tem mediador aqui também, a gente atua muito em parceria com eles, né? Em contato com eles, até mesmo nas sucessões, né? E queria agradecer aqui em especial a Cais, que ajudou na divulgação da live, mais uma vez ao Tiago, coordenador da Comissão de Direito de Família, e ao Adir, nosso presidente. Tá bom? Aí eu vou encerrando aqui para poder Muito conseguir obrigada. salvar, tá? Então tá, tchau, pessoal. Obrigada. Desculpa, gente, ó, cachorrinho, tá latido aí.